Olá, minha gente. O meu entrevistado de hoje não é somente um oficial do choque da Polícia Militar de São Paulo. Ele também é fotógrafo e vem falar da integração dessas duas partes no mesmo homem. Eu sou Alexandre Coimbra Amaral e te convido para conhecer o Major Âmbar no Sinto Muito de hoje. Ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Bem-vindo. Hoje a gente tem o prazer de estar com o Major Âmbar aqui. Seja bem-vindo, obrigado pela entrevista, Major. Obrigado pela oportunidade. Eu quero começar por essa conjugação que te compõe de um policial militar que fotografa, ou de um fotógrafo que também é policial militar. Como é que se deu isso na sua vida? Na verdade, eu sempre gostei de fotografia desde de menino, né? E ela foi me acompanhando com o passar dos anos. Mas nesse caminho eu acabei ingressando nas fileiras da Polícia Militar, mas não abandonei a fotografia, né? Mas nesses últimos anos eu tive algumas oportunidades que me favoreceram me aproximar ainda mais da fotografia, da arte, que eu sempre gostei muito, e conseguir alguns registros e compilá-las em algumas obras. E isso fez com que isso aparecesse, mas isso sempre esteve comigo, me acompanhou a minha vida inteira, a fotografia. Pois é, e como que se deu essa construção desse olhar do fotógrafo na sua vida? Na verdade, eu acho que tem uma parte muito importante disso, tem até mesmo da minha mãe, que sempre foi muito ligada à arte, então eu sempre acompanhei de perto a arte. Que tipo de arte que ela te incentivava a gostar? Ela sempre gostou de todo tipo de arte, desde a música, as artes plásticas, isso sempre me aguçou e ela sempre me ensinou bastante. Então eu acho que isso me fez prestar atenção em coisas que por vezes a gente não presta normalmente, né? Uhum. Então ela me ajudou muito nisso. E com o passar do tempo, a fotografia foi com a forma da arte com que eu me identifiquei. E aí, como é que foram? Os primeiros cliques foram de quê? O que você gostava de fotografar? Na verdade, assim, eu sempre fotografei o cotidiano. É engraçado isso, né? E as pessoas muitas vezes não achavam graça naquelas fotos. E eu achava porque eu achava aquilo diferente, algo que passava despercebido por muitas pessoas e eu achava interessante. Então eu sempre fotografei cotidiano, né? E o que para você o cotidiano tem de especial que mereça ser retratado? A simplicidade, principalmente a simplicidade das coisas, né? Então, às vezes a gente vai terminar com um evento muito importante, mas para que isso resulte nesse glamour, né? A preparação ela foi muito forte. Então, e a preparação é feita de detalhes, né? Que a gente não dá muito valor, né? E então eu gosto de retratar essas coisas, esses detalhes que constroem a obra final. E como se deu na sua história o desejo de ser policial militar? Você já tinha alguém policial militar na família? Eu sempre tive. O meu pai foi policial, o meu avô foi policial. Então a gente, na verdade, criança, a gente aprende a gostar, né? A admirar, né? A gente admira os pais, sempre admira os pais, e a gente aprende a gostar da carreira deles, né? Então eu aprendi a gostar, depois fui entender realmente o que era a profissão e estou há 28 anos nela. Como é que foi, Âmbar, a história de trazer a fotografia aqui para o quartel? Na verdade, não foi muito difícil, porque a instituição ela é muito antiga, então, e ela sempre deu muito valor à arte. Nós temos vários artistas em vários segmentos, desde a música. Então, a corporação ela dá muita importância à arte. Então, não foi muito difícil. Foi um pouco inusitado, talvez, a forma,
eu comecei registrando principalmente as tropas de choque, buscando informar as pessoas do que se tratavam as unidades, do seu serviço e até a valorização do próprio policial. Ele se vê registrado, aquele trabalho que ele faz que é importante para a sociedade. Então nós começamos pela parte mais forte, vamos dizer assim, da polícia, né? Que está em momentos mais caóticos, então são imagens mais fortes. E o que você já escutou do impacto das suas fotos nos seus colegas de corporação? O que um policial que participa desse tipo de operação sente ao se ver retratado, ou ao ver retratado do ângulo de um fotógrafo sobre o que ele viveu ali? Não, eles realmente, num primeiro momento, não entendiam, assim, durante uma operação, a situação real, né? O porquê daquela foto, o porquê daquele registro naquele momento, ou num momento de treinamento, né? Mas com o passar do tempo eles foram conhecendo, as fotos hoje elas estão aí, aquelas que não estão em livros de cada unidade, elas estão em quadros decorando os batalhões, né? Então eles passaram a entender aquilo e valorizar até mesmo o próprio trabalho deles. Eles levam a família para ver as fotos. Aqui no quartel nós passamos a ter um grafite, né? Que nós fizemos de uma foto minha e que assim, é o local onde todos os policiais, é um policial que está de costas, então a gente não identifica quem é exatamente, e todos os policiais se identificam com ele. Então trazem a sua família, esse sou eu, esse é o meu trabalho. Então isso ajudou muito. Eles passaram a entender e até procurar saber mais sobre fotografia, sobre arte. Você acha que a fotografia, sobretudo a fotografia que você produz, que você faz, ajuda ao policial militar a entender o que ele sente? Sem dúvida, porque muitas vezes durante o trabalho a concentração ela é tão grande, né, que ele não se dá conta e ele nem pode se preocupar muito com alguns sentimentos, né? Então, por exemplo, quais são os sentimentos que ele é treinado a... Por exemplo, a resiliência do policial, ele tem que absorver muitas coisas que por vezes vêm contra ele, ele tem que aguentar aquilo, insultos, agressões e tudo mais. Então, muitas vezes ele tem que passar por cima de muitas coisas que em uma outra profissão o profissional ele não passaria, né? Ele não teria porquê, mas no nosso caso a gente tem realmente que passar por isso e tem que aguentar algumas coisas, né? E quando ele vê na foto, às vezes ele fala assim, pô, como eu fui capaz de fazer isso, né? E na hora da situação real, muitas vezes ele não tem nem tempo de pensar isso, né? Ele só age com o treinamento. Então o treinamento é um condicionamento e a gente treina para que a gente tenha o mínimo de erro possível. Então, quando ele vê na foto, ele fala assim, putz, olha que interessante como eu consegui realizar isso, né? Uma coisa importante que no momento ele não tem como pensar, vou fazer uma coisa importante ou não, né? Ele só realiza o que ele foi treinado. Né? Me parece importantíssimo o que você está falando, porque a capacidade de nomear o trajeto entre o espanto da cena ali e uma ação eficiente, né? O trajeto emocional desse policial. O que ele consegue fazer consigo para dar conta dessa situação de tensão, né? Exatamente. Mas a sua foto, ela também retrata momentos de extrema sensibilidade no encontro com os cavalos, né? Queria que você falasse um pouco disso, dessas cenas que me parecem ser extremamente cotidianas, mas que não estão na imagem do policial militar. Na realidade, dentro da fotografia, eu tenho essas duas paixões, né? Que são os militares em suas ações e o cavalo. Então, eu tenho uma parte do meu trabalho que é muito ligada ao cavalo, ao animal, em momentos de descontração na fazenda ou no esporte. E eu sempre busquei essa ligação, tanto que esse primeiro livro de cavalo ele chama Centauros, né? Então é uma ligação, a gente fala que é uma sinergia, tem que ser um conjunto homem e cavalo, né? Então eu busquei sempre retratar esses momentos em que a ligação
do ser humano com o cavalo é muito forte, né? E por vezes a gente não vê num simples carinho, num simples agrado do cavaleiro com o cavalo, ou o contrário, o cavalo também nos faz carinho, né? É nesse momento que eu busco congelar essa situação. Âmbar, eu queria escutar uma história sua de uma cena em que você tenha recebido alguma coisa preciosa da sua relação com o cavalo. Essa é uma pergunta muito fácil de responder, porque isso acontece todos os dias, né? Então, quando eu chego e me aproximo do meu cavalo na baia, a gente já tem essa sensação, né? Ele percebe que a gente está chegando, ele se aproxima, ele busca um contato conosco, e é uma coisa interessante porque, assim, é totalmente desinteressado, é um sentimento desinteressado, né? Porque eles estão grandes, tão fortes e, assim, totalmente dependentes da gente, né? Sim. Porque se eles não quisessem, a gente mal conseguiria se aproximar deles, né? E pelo contrário, eles buscam esse contato. Então eles chegam na porta da baia, eles vêm nos procurar. Então isso engrandece todos os dias, né? Uhum. Mas o que é possível na rotina de um policial militar, por exemplo? Eu estou aqui pensando esse cara que sai, que vai para a rua, enfrenta uma rotina crua, cruel, e ele volta com o seu cavalo. O que ele vive aí nesse retorno? Na verdade, ele está ali com um parceiro, né? Dentro dessa missão que é árdua, né? De fazer um policiamento numa cidade grande e complexa como São Paulo. E ele está com o seu companheiro ali, né? E ele tem que conduzi-lo para esse perigo que pode acontecer na rua e tem que retornar com ele em segurança. Essa responsabilidade de trazê-lo, eu trago o meu cavalo e ele me traz de volta para casa, né? Sim. Então essa sincronia, essa ligação é muito forte. Sim, são duas vidas se apoiando. Duas vidas se apoiando, uma responsabilidade de um e do outro, né? E como é que são as fronteiras na sua vida entre o policial, o fotógrafo, quando você também está em outras paragens que você não está mexendo nem com uma coisa nem com outra? Fica difícil permear esses papéis todos na sua vida ou você tem isso bem integrado? Muito bem integrado. É muito simples, assim, porque a arte ela pode estar presente e acompanhar qualquer profissional, né? Independente da característica que tem essa profissão. A nossa é uma profissão muito peculiar. No entanto, ela não está afastada da sensibilidade. Por vezes pode parecer que sim, né? Isso eu acho uma coisa que a gente precisa entrar. Assim, o que você pode dizer sobre a sensibilidade do policial militar? O policial, ele lida com vidas, né? Uhum. E com seres humanos e com problemas de seres humanos, principalmente. Então, essa relação com pessoas, o policial, ele tem que ser muito sensível. Porque muitas vezes o uniforme, o fardamento, ele pode dar a impressão de uma frieza, mas pelo contrário. Na realidade, o policial ele é muito sensível. Mas você também vê o contrário, quer dizer, a prática do policial militar, eu imagino que seja algo que desgaste emocionalmente. Se isso não for bem cuidado, se não for bem tratado, isso pode endurecê-lo, não? Como é que se mantém dentro de um cotidiano esse tipo de sensibilidade que você denomina como sendo o paradigma do policial militar? É uma pergunta complexa, essa é difícil, porque cada indivíduo é diferente. Então, eles vão lidar com esse endurecimento, com essas dificuldades de maneiras diferentes. Mas, sem dúvida, a família também é uma coisa muito importante para o policial, né? Porque ele não é um indivíduo solto na sociedade, ele tem a sua família. Então, o apoio da família, do pai, da mãe, dos mais jovens, das esposas, dos maridos e dos filhos, isso é extremamente importante para que ele continue exercitando esses sentimentos, né? Uhum. E quando você olha para uma foto sua, que você produziu, o que você sente? Eu sinto uma realização muito grande, né?
num início de carreira ou nos primeiros cliques, a gente se preocupa um pouco com o que os outros vão achar daquela foto, se vão entender ou se não vão entender, mas com o tempo a gente é muito mais gratificante a gente ver o resultado e falar assim, eu gostei disso, né? Eu consigo passar com isso alguma coisa. Por mais talvez nem todas as pessoas entendam ou entendam de maneiras diferentes. Por vezes eu tinha uma foto, eu via alguma coisa nela e uma outra pessoa viu e viu uma outra coisa. Então, isso essa capacidade libertária da arte exatamente. De ofertar ao outro um estímulo que vai ser interpretado de uma forma completamente diferente. Exatamente. É isso. E isso é muito bacana, porque você fala assim, nem eu tinha visto isso, né? E a outra pessoa viu, a sua foto fica maior, né? Sim. A sua obra ela fica maior, né? Sim. Isso é muito bacana. O que a fotografia diz da sua alma, hein, Âmbar? O que ela diz da minha alma, diz que ela é complexa, né? Como a de todo mundo, né? Então, que ela é inquieta. E que ela não vai esgotar nunca, né? A gente está sempre buscando uma imagem melhor, uma foto melhor, um retrato de sentimento melhor. Como um surfista que busca a onda perfeita, a gente está sempre buscando uma imagem perfeita, um momento perfeito. O que está faltando ser retratado por você? O que você tem vontade de retratar? Olha, eu acho que eu ainda tenho muito sentimento a ser retratado, né? Em diversas formas, em diversos setores. Eu acho que eu ainda vou fotografar pessoas que eu ainda não fotografei, algumas coisas de relação de pessoas. Eu acho que isso ainda me falta um pouquinho. Tem um projeto, vamos ver se ele sai da cabeça para fazer esse registro de relações. De relações interpessoais. Elas te interessam? Muito. Porque te remetem a quê? Talvez alguma coisa da sua história que fale desse interesse? Eu acho que a relação das pessoas ela é muito importante para o todo, né? Eu acho que todas as experiências de vida, familiares, profissionais, me levaram a pensar e ter a certeza que essa relação entre pessoas, isso evita conflitos, isso pode nos dar uma condição melhor de convivência. Então eu queria conseguir retratar tantas coisas boas que a gente tem na rotina dessas relações e que muitas vezes a gente acaba só prestando atenção ou nos fazem prestar atenção nas coisas negativas das relações. Então, nós temos, a grande maioria dos nossos momentos são bons, de relações boas, né? Sim, sim. Você diria que você é um fotógrafo das emoções ocultas do cotidiano? Porque eu fico pensando aquelas fotos em que você mostrou um braço se arrepiando pelo contato com o cavalo, da dor que pode estar oculta por trás de uma farda, pelo sofrimento que porta um policial diante de uma operação perigosa. São coisas que passam talvez longe de um olhar mais primário ou mais imediatista sobre as cenas que você fotografa, mas me parece que você está ali ofertando uma grande angular assim nesse tipo de manifestação da alma. Realmente, você disse o sentimento oculto, e é verdade, eu tento buscar isso que não se consegue ver, o que é tão rápido e que ele já mudou, né? Esse olhar ele muda muito rapidamente. Então esses momentos que eu procuro congelar e trazer para as pessoas, né? Que são cheios de sentimento ou de medo ou de paixão, que estão caminhando juntas, só que ele é muito rápido e ele é muito profundo. Então a gente tem que estar muito próximo, tem que viver aquilo, conhecer aquilo para conseguir chegar nesse momento. Tem que estar muito dentro, muito envolvido para conseguir. Sim. Âmbar, para a gente terminar, quem é o homem
que se construiu com a fotografia e com a Polícia Militar? Antes de tudo, é um pai, é um filho, e que caminhou nesses 28 anos de profissão como policial militar e mais de 40 de vida, trabalhando e vivendo muitas experiências e tentando agora trazer essas experiências através da fotografia, mostrar para as pessoas aquilo que foi vivenciado, coisas boas principalmente. O que o fotógrafo diria para o militar e o que o militar diria para o fotógrafo? O militar diria para o fotógrafo, continue fotografando. E o fotógrafo diria para o militar, continue ajudando. Muito obrigado, muito prazer ter te conhecido. Prazer obrigado é todo meu. por ter aberto a sua história, as suas fotos, a sua alma. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a fotografia e sobre o meu trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Até breve.